Bem-vindos à aula de Sistemas de Planejamento da Produção. Sou o professor Ricardo Bus e essa é a disciplina de Administração da Produção 2. Estipular a demanda de apenas um produto e organizar a sua produção não é uma tarefa tão simples, ainda mais quando a gente leva em conta todas as incertezas das projeções relativas a esse. Mas o que pode auxiliar nesse processo, né? O planejamento agregado vem para contribuir com a melhoria das previsões possíveis, tanto de demanda como a organização da produção. Então, ele é um processo de planejar e controlar os vários aspectos da produção com o objetivo de atingir as necessidades dos clientes da empresa. Está associado, assim, à determinação dos níveis de produção, estoque de pessoal para atender a demanda variável, sob uma perspectiva de planejamento que varia num período de 6 meses, um ano, um pouco mais, quem sabe. Então, o planejamento agregado ele vai trazer toda essa possibilidade de organizar os nossos estoques e organizar as pessoas para o processo produtivo. O planejamento agregado ele proporciona o planejamento da produção em um período aí até 18 meses, ele alinha a taxa de produção com a taxa da demanda, então vamos conseguir estruturar como é que vai ser a nossa produção, se ela vai ser para acompanhar a demanda ou se nós vamos trabalhar com estoques, né? Então tudo isso entra dentro do planejamento agregado. A capacidade de produção, se ela é adequada para atender a demanda agregada esperada, um plano para mudança sistemática da capacidade da produção, para atender picos e momentos de baixa demanda esperada. Então, se tivermos picos de demanda, o que a gente vai fazer se temos uma determinada capacidade? Então, são várias possibilidades, hora extra, contratação de pessoas e por aí vai. E obter a máxima produção para a quantidade de recursos que temos disponíveis. Então, utilizar o máximo do pessoal, o máximo da capacidade das máquinas, tudo isso vai estar alinhado dentro do sistema de planejamento agregado de produção. Então, o foco do planejamento agregado é um grupo ou família de produtos similares. Então, envolve atingir um plano de produção de modo que a demanda prevista seja atendida e que os custos sejam minimizados. Planejar, a demanda de apenas um produto é muito mais incerto do que de um conjunto, do que uma família de produtos com linhas similares, ou com a base similar de produção. Então vamos pensar aí numa linha de café, por exemplo. Nós temos várias possibilidades para entender como é que vai se comportar aquele conjunto, aquela família de produtos derivados do café, que vai ser a nossa base de produção para um determinado período, do que eu estipular apenas um desses produtos. Então fica muito mais fácil alinhar a necessidade de materiais, que vão ser os nossos estoques, com a capacidade de pessoas, com a nossa organização de produção lá no plano mestre de produção. Aqui temos um exemplo de planejamento agregado, Então temos aqui 3 produtos, tinta látex para interiores, tinta látex e esmalte látex. E temos o comportamento delas num período de 4 trimestres, Então temos os galões de tinta por trimestre, 30 mil da tinta látex para interiores, 25 mil no segundo trimestre, 27.500, 35 mil e por aí vai. E a mesma coisa, vamos ter lá 7.500 da tinta látex, daí sobe para 20 mil, depois 20 mil, depois 10 mil e volta no mesmo patamar do início do trimestre. E o esmalte látex aqui um pouco mais baixo, 2.500, 12.500, 7.500, 7.500. Como é que funciona o planejamento agregado aqui? Se eu analisar de forma individual, tentar fazer a previsão de vendas, de demanda, numa perspectiva individual, cada um deles, eu vou ter uma dificuldade maior de acerto ou de alocar os recursos, porque eu vou ter que pensar em recursos para tinta látex para interiores, depois os recursos para tinta látex, depois para o esmalte látex. Lembrando que os recursos, nesse caso aqui, são pessoas, matéria-prima, horas máquinas e todos os outros tipos de recursos que entram no nosso processo de produção.
Quando eu realizo a demanda agregada, eu faço o quê? Eu junto esses produtos que fazem parte de uma família em uma única possibilidade de demanda. Então eu sei que para o primeiro trimestre, em vez de produzir 30.000, 7.500 e 2.500 numa perspectiva individual, eu vou agregar todas elas numa única perspectiva. Então eu teria aqui 40.000, 57.500 no segundo trimestre, 55.000, 52.500 e 40.000. O que são isso? Eu estou simplesmente agregando cada trimestre em uma única demanda, que a gente chama de demanda agregada. Para agregar a produção, é necessário que entendamos primeiro como funciona a nossa capacidade de produção. Então, quanto de cada recurso da produção vai estar disponível, quanta capacidade cada tipo de produto fornece, em qual etapa da produção determinamos essa capacidade, se é na produção focalizada no produto, né, que a capacidade vai ser determinada pela operação de entrada, se é na produção focalizada no processo, que vai ser determinada ou por um gargalo, ou pela operação que tem maior capacidade de produto, ou outros tipos de produção de capacidade, né, pode ser pelo número de horas de trabalho ou máquinas. E quanto custa ajustar a capacidade para cima ou para baixo? Então, o custo de contratar pessoas, o demitir pessoas, reconvocar empregados, todos esses custos eles podem afetar o fornecimento da nossa capacidade de produção. Então, temos que ter um cuidado muito grande de entender a capacidade, entender quais custos são melhores para pensarmos na nossa demanda, no nosso planejamento de produção, tá? E a ampliação da capacidade da empresa para aumentar a capacidade, né? Então, digamos que nós temos a nossa demanda extrapolou, visualizamos uma mudança de mercado e temos uma demanda muito alta do nosso produto para os próximos períodos. Dá tempo de comprar uma máquina nova? Dá tempo de ampliar a nossa fábrica, a nossa produção? Porque são planejamentos de longo prazo, não devem ser decisões tomadas momentaneamente. Por isso que é interessante que tenhamos muito claro qual a nossa capacidade da empresa. Então, entender o trabalho em horas normais, qual a nossa capacidade de trabalho em horas extras, qual a nossa capacidade de estoque, qual a possibilidade de subcontratações. Então, tudo isso vai fornecer informações para que tomamos a melhor decisão e não saímos aí atropelando, como muitas empresas fazem, né? Investindo em máquinas que não são necessárias, porque não conhece bem a capacidade, não consegue criar novos turnos ou outras possibilidades alternativas para atender a demanda que não seja por investimentos. E temos aqui algumas estratégias, né, para o nosso planejamento agregado, né? Então, trabalhar com a demanda ou trabalhar com a produção. Então, essas duas possibilidades que nós vamos ver, vamos aprender a calcular agora, né? Quando trabalhamos com a demanda, sofremos a influência da demanda. Então, nós vamos acompanhar exatamente como a demanda flutua, tá? E trabalhando com a produção, nós vamos utilizar a nossa força de trabalho, vamos tentar trabalhar com menos, né, falhas possíveis, utilizando hora extras ou terceirização em algum momento e utilizando estratégias mistas, ou contratação, né, ou outras empresas e por aí vai, tá? Então nós vamos visualizar essas duas possibilidades, trabalhar com a demanda e trabalhar com a produção. Por isso nós vamos entender o plano agregado para acompanhar a demanda e o plano agregado para nivelar a capacidade de produção. Vamos primeiro analisar o nosso plano agregado para acompanhar a demanda. Tá? Vamos utilizar o mesmo exemplo, né, dos galões de tinta que já iniciamos. Tá? E a capacidade de produção em cada período de tempo ela é variada para coincidir exatamente com a demanda agregada prevista no período. Essa abordagem ela vai alterar o nível de força do trabalho em cada período de tempo,
o que implica em novas contratações ou demissões de trabalho. Então vejamos, nós vamos trabalhar o quê? Nós já agregamos a produção e todo o nosso esforço é o quê? Acompanhar a demanda. Então no primeiro trimestre eu tenho uma demanda de 40 mil. Se eu for acompanhar a demanda, no segundo trimestre eu vou ter uma demanda de 57.500 galões. Logo, como eu tenho que acompanhar essa demanda, eu preciso contratar pessoas ou investir em horas extras para atender essa nova demanda. No terceiro trimestre, a minha demanda cai, então eu necessito o quê? Diminuir horas extras ou demitir pessoas. Continua caindo no quarto, vai acontecer a mesma coisa até chegar lá no primeiro trimestre do ano 2 com uma perspectiva de demanda de 40 mil galões. Então vocês conseguem entender aqui que a gente contrata, demite ou cria horas extras, tudo para que acompanhe a demanda. A fórmula para a gente entender, né, é pegar o produto, galões de tinta por trimestre, não necessariamente precisa ser o trimestre, pode ser bimestre, pode ser por mês, né? Então vamos pegar aqui a quantidade de produtos multiplicado pelo padrão de trabalho por galão. O que é o padrão de trabalho por galão, né? O padrão de trabalho é o quê? É quantas homens-hora é necessário para fazer um galão, quantos dias possuem o trimestre, né? E quantas horas que trabalham por dia. Esse exemplo que a gente está utilizando dos galões de tinta por trimestre é da Sherman Brown, tá? Então temos aqui, ó, 40 mil, 57 mil, 55 mil no terceiro trimestre, 52.500 no segundo trimestre, no quarto trimestre. Utilizando esses dados, então, nessa perspectiva da fórmula, teremos que no primeiro trimestre temos uma demanda de 40 mil galões, que vamos multiplicar pelo padrão de trabalho por galão. Então, quanto tempo levamos cada homem, cada trabalhador leva para fazer um galão desses, dividido pelos dias de trimestre, são 65 dias nesse exemplo, multiplicado por 8 horas de trabalho diário. Então, no primeiro trimestre, necessitaríamos de 178 trabalhadores. No segundo trimestre, 256 trabalhadores. No terceiro trimestre, 245 trabalhadores. E no quarto trimestre, 234 trabalhadores. Então temos aqui toda uma perspectiva de crescimento. Precisamos contratar trabalhadores, depois demitir e demitir. Isso tudo é o quê? É um plano de capacidade agregada para atender a demanda. Então eu utilizo a quantidade de trabalhadores que atendam essa demanda proposta. Qual que é a vantagem de trabalhar com o plano para acompanhar a demanda? Vamos ter uma redução drástica de estoque de produto acabado, porque nós vamos produzir o que foi demandado. Porém, a desvantagem é o aumento do custo da mão de obra e materiais necessários para acompanhar essa demanda. Então, é uma perspectiva que vocês, como gestores ou administradores, terão que decidir qual que vai ser a melhor alternativa, né? Então, os custos de mão de obras e suprimentos aumentam devido às rupturas para cima e para baixo da força de trabalho e das capacidades de suprimento de materiais. Aumenta porque, nesse caso aqui, muitas vezes eu vou precisar contratar pessoas e vou ter que capacitar essas pessoas, então é o quê? São mais custos que estão envolvidos nesse processo. Qual é o melhor? Vamos ver agora o próximo. Daí eu pergunto para vocês qual é o melhor? Não dá para dizer, isso vai depender da característica de cada empresa e do que ela se propõe. Às vezes isso pode ser esporádico, um período só, né, que acontece essa perspectiva. Nos demais períodos é muito similar os trimestres, por exemplo. Então não compensa tanto o esforço assim, de contratação como nesse exemplo aqui. Mas tudo isso deve ser avaliado e analisado com muita calma para tomar a melhor decisão. No segundo momento, vamos visualizar agora o plano agregado para nivelar a capacidade produtiva.
Então, a capacidade de produção ela é mantida constante ao longo do horizonte de planejamento. Se analisarmos como funcionaria uma demanda normal, ou como o exemplo anterior, o exemplo que estamos tratando, né, nós temos aqui uma demanda baixa, depois ela sobe e ela vai reduzindo. Em vez de trabalharmos aqui com a demanda baixa, né, e depois subirmos como estava lá no acompanhar a demanda, nós traçaremos uma linha média. Então, vamos fazer uma produção que atenda a empresa com estoques quando ela tiver uma demanda baixa, e quando ela tiver alta, já temos os produtos estocados para compensar a produção. Então, a diferença entre a taxa de produção constante e a taxa de demanda variável é composta por estoques ou backlog. O backlog, nesse caso, é como se fosse uma pilha de pedidos em espera, tá? É uma outra possibilidade, né, de trabalho em tempo parcial ou com subcontratações. Vai ficar muito mais claro quando começarmos a entender o exemplo, tá? Então vamos lá. Como é que nós vamos compensar com estoques? Em uma empresa de produção sob encomenda, o estoque de produtos acabados compensa a diferença entre a demanda variável e a capacidade de produção constante. Só para entendermos como funciona a fórmula, né? Então nós temos o estoque final do trimestre. Toda vez nós vamos ter que entender qual que seria o estoque final para entendermos o que vai ter a mais de estoque ou o que nós vamos precisar produzir. Temos o estoque final do trimestre menos 1, que seria do trimestre anterior, mais a produção no trimestre menos a demanda no trimestre. E nesse caso a gente vai entender quem é o nosso estoque final. Daqui para frente nós vamos trabalhar muito com o estoque final, porque ele vai ser um regulador tanto de produção, de necessidade de produção, quanto para entendermos o que temos em estoque. Tá? Então vamos presumir aqui que o estoque seja 0 no início do trimestre 1. O início do trimestre 1 é aqui, né? Então aqui nós vamos iniciar com o estoque 0. Se eu inicio com estoque 0, eu já sei que eu vou precisar atender 40 mil unidades, né, de galões de tinta nesse trimestre aqui. Porém, nós agora vamos trabalhar o quê? Uma média, né? Por isso que a gente não vai trabalhar acompanhando a demanda, tá? Como é que vai funcionar essa média? Eu vou analisar os 4 trimestres e vou criar uma média de produção. Então, eu vou somar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto trimestre, as demandas, as nossas previsões de demanda, e vou criar aqui um plano de nivelar a capacidade. Nivelar a capacidade é o quê? É encontrar um novo fator. Então, o ideal seria que eu produzisse em cada trimestre 51.250 galões de tinta por trimestre. Ah, professor Ricardo, mas no primeiro trimestre eu vou produzir 51.250, porém eu necessito só de 40 mil. Aqui que está a diferença. Eu vou gerar estoque, então eu estou gerando estoque para atender os períodos em que eu vou ter uma demanda mais alta do que a minha produção. Tá? E como é que vai funcionar isso na fórmula, né? Nós temos aqui o nosso estoque inicial, ele é 0, né? Porque a gente já tinha acordado que ele iniciaria com 0 no nosso estoque inicial. 51.250, que é o nosso plano agregado para nivelar essa capacidade, menos o 40 mil, que é a nossa demanda. Então temos a nossa produção, que ela vai ser constante durante todos os trimestres, menos a nossa produção. Então nós vamos ter aqui de estoque final 11.250. Esse estoque final aqui é esse estoque aqui, ó. Quando chegarmos aqui no final, nós atendemos essa demanda com a produção e sobraram aqui de estoque final 11.250 galões. Então eu tenho 11.250 galões que estão estocados, que vai ser o estoque inicial do próximo período. Então vamos iniciar aqui o trimestre 2. O estoque final de 1 é o estoque final do primeiro trimestre é o estoque inicial do segundo trimestre. Então eu inicio esse trimestre aqui já com 11.250 unidades. Porém, eu vou produzir 51.250, menos a minha demanda, que é 57.500, vai ficar igual a
Aí vou somar depois com o meu estoque final, 5.000 galões. Então, dessas 11.250 mais a minha produção, eu ainda vou ter estocado na minha empresa 5.000 galões. Eu atendi a demanda com a minha produção e com um pouco do estoque que ficou aqui do primeiro trimestre e sobrou aqui nesse final aqui de trimestre 5.000 unidades. Essas 5.000 unidades é para quê? Para atender esse próximo trimestre, o terceiro trimestre. Então lá no final do terceiro trimestre, eu inicio ele com 5.000 e vou acabar ele com 1.250 unidades. Aqui no final do terceiro trimestre eu vou ter 1.250 galões em estoque e vou produzir 51.250. Isso vai me dar o quê? Exatamente 52.500. Então eu consegui atender toda a demanda utilizando a produção que eu tinha em estoque e utilizando a minha média de produção, tá? Então essa daqui é uma possibilidade bem interessante de se trabalhar. Essa abordagem ela promove então baixos custos de produção. Mas quais são as vantagens para nivelar a capacidade produtiva, compensando ela com estoques, né? Então nós vamos ter uma série de vantagens. Os custos para contratar, treinar trabalhadores e usar trabalho em horas extras são praticamente eliminados. Por quê? Eu vou sempre trabalhar com uma constância de colaboradores. O custo para localizar e desenvolver novas fontes de suprimento e materiais é minimizado. Se eu fosse acompanhar a demanda, muitas vezes o meu fornecedor pode não conseguir atender às minhas necessidades, então eu teria que procurar novas fontes. Nesse caso não, eu vou trabalhar com uma constância, então eu já vou ter o quê? Todas as perspectivas de recursos, de matéria-primas sendo atendidas pelo meu planejamento. Somente o maquinário de produção que eu tenho já é o suficiente, porque eu já estipulei a capacidade dele. Os custos de mão de obra e materiais por produto são mais baixos. Supervisão ela é simplificada e as taxas de sucata acabam sendo mais baixas. E a rotatividade voluntária e o absenteísmo podem ser também mais baixos. Então temos aqui uma série de vantagens que podem ser utilizadas quando a gente nivela a capacidade produtiva. Qual é melhor? É como eu falei. Vai depender muito da característica da empresa, do planejamento e da decisão dos gestores. Nós temos duas perspectivas. Daqui para frente, a partir do momento em que eu nivelei e eu entendo qual que é o meu plano agregado e como ele vai funcionar, eu consigo planejar a minha produção. Então, o próximo passo agora é entendermos o que? O nosso plano mestre de produção com os valores definidos, tá? Vou disponibilizar alguns exemplos para vocês praticarem aí em forma de exercício. E na próxima aula a gente inicia com o nosso plano mestre de produção, ok? Obrigado, espero que tenham gostado e bons estudos!